Porque eu acredito de verdade que se o feedback ele não for feito, nós não conseguimos chegar aos 20K ou a meta que nós temos como profissionais. Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo a esse perfil que é o Personalize. Aqui eu trago ideias, sugestões para que você possa desenvolver o seu resultado como professor. Eu sou o Dani Borges e venho aqui com essa ideia efetiva de fazer com que você, através desse conteúdo, possa fazer da sua história uma história diferente como professor de yoga. O tema de hoje fico pé da vida quando não recebo feedbacks. E a gente vai entender um pouco mais sobre qual a importância disso, por que é importante nós recebermos feedbacks como professores. O que é o feedback dentro dessa ideia do Personalize? Por que eu acredito ser tão importante o feedback para um professor? Quando a gente fala de feedback, então ser alimentado de volta. A tradução, se for a tradução mais tosca do inglês, seria isso, ser alimentado de volta. Então, quando eu falo de feedbacks, o que eu busco com o feedback? Eu quero que, de alguma forma, eu seja alimentado com alguma informação. E quais informações que vão me alimentar? Que tipo de informação que vai fazer com que eu possa me desenvolver como professor? Tudo que os meus alunos me passam. Tudo aquilo que os meus alunos falarem para mim são elementos extremamente importantes que me fazem crescer, que me fazem me desenvolver. Qual que é o grande dilema do feedback? Esse termo, na verdade, essa atitude, essa ação, essa ferramenta, ela foi colocada de uma forma muito ruim nos últimos tempos. Porque, acredito eu, né, aí é uma crença minha, talvez, que a forma do feedback, como foi visto o feedback, como foi dado o feedback, como foi executado o feedback, acabou que foram formas que deturparam algo tão poderoso, uma ferramenta tão poderosa para nos ajudar a chegar a um resultado expressivo como professores. Por que eu estou falando isso? Porque eu acredito de verdade que se o feedback ele não for feito, nós não conseguimos chegar aos 20K ou a meta que nós temos como profissionais. Meta financeira mesmo, diretamente meta financeira. Vou tentar explicar um pouco agora para vocês sobre isso. Então, assim, primeiro elemento, feedback é uma coisa importante, é uma ferramenta importante. Só que, com essa deturpação do feedback, o que começou a ser visto em relação a essa ferramenta? Não chamá-la mais de feedback. Começou a se enxergar essa ferramenta como feedback. Desculpa a palavra aí mais pesada. Se tem aí alguma criança, tire da sala. Então, por que as pessoas começaram a ver como algo muito negativo? Porque a forma como era feito era uma forma negativa. Tinha uma intenção por trás do feedback que era negativo. Eu utilizo muito essa ferramenta quando eu dou treinamentos de liderança, de gestão de pessoas, gestão de equipe e, consequentemente, o professor ele lidera, na verdade, ele lida com uma outra pessoa, ou com várias outras pessoas, ou com centenas de pessoas, ou milhares de pessoas, depende do professor. E a gente precisa dessa ferramenta muito aguçada. Só que como que eu vou enxergar essa ferramenta? Como é que eu associo o feedback dentro do processo dessa relação de aluno com professor e dentro de um trabalho de personalizar, de individualizar? Vamos lá. Então é assim, a primeira coisa que a gente tem que saber é que o feedback ele é uma forma de nos alimentar, de fazer-nos crescer, só que a gente tem que estar com a mente e com o coração aberto. Dani, mas mente e coração aberto, para quê? Bom, quando um aluno ele vem te dar uma percepção, ou ele vem te dar um conteúdo, ou ele vem falar como você, a forma como ele enxerga que você está atuando, está agindo com ele numa aula, ou no pré-aula, ou no pós-aula. Essa informação que ele traz, ela é extremamente importante, ela é extremamente relevante. Só que qual que é a atitude de quem está recebendo esse feedback? Em geral, é uma atitude de
responder, é uma atitude de se armar para aquilo que vem de informação, que é essa alimentação de volta, a forma como essa alimentação de informações ela chega em mim, eu já estou armado, porque normalmente as pessoas associam o feedback com algo muito negativo, com algo que você fez de errado, com algo que você agiu de forma errada, com uma palavra que você falou errada, com uma frase que você colocou mal colocada. Então, em geral, as pessoas elas enxergam o feedback dessa forma. E isso acaba sendo prejudicial, tanto para quem está recebendo, que é, no caso, os professores, quanto o próprio aluno, que acaba não querendo mais dar esses feedbacks, acabam não querendo alimentar os seus professores com informações que talvez sejam vitais, sejam realmente informações que façam, que poderiam fazer uma grande diferença na vida daquele profissional. Por isso é o feedback, porque a pessoa ela enxerga que o que vem de informação vai ser algo muito prejudicial para ela, algo negativo para ela. Só que a vida não é assim. E é isso que eu quero mostrar para vocês nesse conteúdo. É isso que eu quero mostrar para vocês, que tem uma diferença primordial nesse processo. Quando a gente fala de feedback e a gente não enxerga de uma forma pejorativa, de uma forma negativa, como é que eu posso crescer com o feedback? Quando eu consigo enxergar que, por mais doído que seja aquela informação que o meu aluno está passando, por mais doída que seja, como se fosse um soco no meu estômago, aquela informação que ele está me dando. Por mais doído que seja, aquela informação, ela vai me fazer crescer. Porque se for algo muito negativo, se for algo muito ruim que eu fiz, uma atitude, um deslize que eu tenha dado, eu vou aprender que aquele deslize, aquela atitude, ela não foi interessante para o meu aluno. E aí, como é que eu enxergo? Como é que eu começo a enxergar esse processo? Quando não é interessante para o meu aluno, eu não vou repetir aquilo. Eu não vou reproduzir aquela ação que pode me prejudicar daqui para frente, ou que já está me prejudicando, ou talvez até já tenha me prejudicado anteriormente. Por isso eu gosto de falar que feedback não é positivo nem é negativo. O feedback é sempre positivo. Sempre positivo, por mais doído que seja. A gente tem por hábito, nós queremos enxergar os feedbacks de uma forma positiva e negativa, como, positivo, o cara me falou, olha, que legal que foi a sua aula foi sensacional, a sua aula, ela mexeu comigo hoje, é um feedback. Cara, aquilo que eu proporcionei para o meu aluno de aula de yoga hoje, caiu lá no colo do aluno, no coração do aluno, caiu como uma luva. Foi perfeito. E aí, nossa, eu fico super feliz de ouvir isso do meu aluno. E é super legal ouvir isso do aluno. Quer dizer, eu estou no caminho certo. O cara está me dando uma informação de que aquilo que eu fiz hoje estava no caminho certo. Isso é muito legal. Agora, o que normalmente os professores fazem? Quando o aluno dá para ele um feedback que não é positivo, aí o que acontece? O professor ele já fechou as portas para esse feedback. E, consequentemente, o aluno fecha as portas para dar. O aluno não vai querer dar. E vamos pegar um exemplo de um feedback real, história real, que eu possa ter visto como negativo. O aluno vem para mim e fala assim, Dani, aquela frase que você me falou quando terminamos a aula, quando você foi explicar a forma como você explicou aquele conteúdo, aquele ensinamento, foi uma forma muito dura. Você foi muito duro na forma de falar comigo. E eu posso falar, não, mas espera aí, eu não queria ser duro. Eu queria simplesmente te explicar a forma como eu acredito. Só que essa forma, essa reação que eu estou tendo agora, eu fecho o feedback que o aluno estava me dando. E aquela alimentação, quando eu entendo que aquilo que o aluno está me alimentando de informações, aquilo que ele está me dando de feedback, que eu enxergo como algo positivo, por mais duro que seja, mas, cara, eu não tive a intenção de ser duro. Eu quis ser o mais didático e pedagógico possível. E eu queria realmente ensiná-lo.
Mas aquela forma, aquela ação que eu tive, eu me portei perante o que o aluno estava me falando, aquilo travou o aluno, eu não recebo mais, e eu perco a chance de ter feedbacks como esse. E aí imagina que num próximo dia, numa próxima vez que eu fosse lá agir dessa mesma forma, com esse aluno, com outro aluno, com outro aluno, imagina se eu ajo de uma mesma forma que incomodou esse aluno, e talvez incomode mais 10, 20, 30 alunos. Aí o que acontece? Esses alunos, eles estão chateados, eles estão putos, bravos, eles podem parar de fazer aula comigo por uma ação, uma pequena ação que eu tive, que eu talvez não saiba, como eu já falei aqui em outros conteúdos, eu falei de janela de Ohari, ponto cego. Então, talvez tenha um conteúdo que eu não conheça, que eu não saiba, que eu estava fazendo, eu estava me portando daquela forma, ou o aluno quis me falar, eu fui totalmente reativo a esse feedback do aluno, e aí, quando eu sou reativo, eu acabo não recebendo mais feedbacks. Não recebendo mais feedbacks, eu não cresço como profissional. Então, eu tenho que ter a plena convicção de que tudo que me faz crescer como profissional me ajuda nesse caminho de ser mais valorizado e chegar no processo de ganhar de ter a minha remuneração de acordo com aquilo que eu acredito que eu venho estudando, que eu venho me aprimorando. Então, se você é professor e você acredita que você merece ser valorizado, um ponto que talvez esteja te atrapalhando e fica aí como algo a ser observado como uma grande dica, uma grande sugestão será que você realmente está aberto, receptivo para os feedbacks dos seus alunos? Às vezes é um feedback de ação, de atitude. Às vezes é um feedback de conteúdo, a forma como você está conduzindo a sua aula. Vamos dar um outro exemplo aqui para ir ficando claro na cabeça de vocês. O aluno te fala assim, Dani, digamos que o aluno me fala, Dani, as suas aulas, elas estão sempre iguais, elas não têm mais conteúdo. É sempre o mesmo conteúdo. Ela não tem diversidade, ela não está... Ou o aluno fala assim, a sua aula, ela não está pegando lá no meu coração. Ela não está indo, ela é uma aula mais profunda, é uma aula muito superficial. E eu posso falar, não, como assim superficial? Eu estou dando a aula mais poderosa, é uma aula transformadora. Eu acho que é transformadora. Mas o meu aluno está me falando que não. Por mais que eu ache que meu aluno está errado, essa abertura, então, se colocar com o coração aberto, se colocar com a mente aberta para isso, vai fazer com que essa informação me faça crescer. Tá, Dani, como é que eu uso isso? Como é que eu vou crescer com essa informação? Bom, a princípio, seria um feedback negativo. Lembra? Eu não acredito. Para mim, sempre feedback é positivo. Mas digamos que você tenha a mentalidade que o feedback ele é negativo nesse quesito. O que eu posso fazer para ajustar? Então, se eu estou receptivo, eu pego essa informação, cara, minha aula não está... O que eu posso fazer na aula para mostrar para aquele aluno que a minha aula tem conteúdo, que minha aula é profunda, que o que eu estou dando de aula é uma aula transformadora? Então eu vou lá, porque assim, se eu tenho certeza que minha aula é transformadora, que minha aula é profunda, e eu não concordo com o feedback que o aluno está me dando, eu vou assimilar esse feedback e eu vou tentar entender o que eu posso fazer de diferente, o que eu posso falar de diferente, o que eu posso colocar de conteúdo diferente naquele tipo de aula que vai dar uma outra percepção do aluno. O aluno vai me enxergar, ele vai enxergar a minha aula de uma forma diferente. Entendem? Então, quando eu me coloco dessa forma, eu começo a crescer, eu começo a me desenvolver. Por mais que eu não concorde com o que o aluno está falando, mas eu estou receptivo. Eu começo a entender, bom, eu tenho certeza que eu tenho uma aula profunda, mas eu vou tentar ajustar alguma coisa para que o aluno também tenha a mesma percepção do que eu tenho. Para que todos os meus alunos tenham essa percepção. E assim, a gente começa a crescer como profissional. Quando a gente consegue crescer como profissional, a gente começa a ser mais valorizado. E aí é muito mais fácil eu aumentar meu valor hora aula, eu ter uma escassez de pessoas querendo fazer aula comigo, na verdade, porque eu não vou ter horário na minha agenda para atender todas as pessoas.
Então, o aluno, uma coisa que é interessante em falar do feedback, até dando um passinho para trás, é que o feedback para o aluno não é algo comum. Por que não é algo comum? Porque as pessoas não fazem. As pessoas no mundo, elas não fazem, elas não dão feedback e elas não estão receptivas para receber feedback. Então, quando a maioria das pessoas não estão receptivas para um feedback, o que acontece? O aluno, ele começa, tipo, para que eu vou dar? Não vai funcionar. As pessoas não vão entender, as pessoas não vão aceitar, as pessoas vão ser reativas. E as pessoas que eu estou falando é o professor. Aqui eu não estou nem falando no mundo normal, da relação das pessoas, que já é extraordinário. Eu utilizo isso para a minha vida. Mas eu não estou falando do mundo real ali de pessoas no dia a dia. Eu estou falando no mundo real do professor com seu aluno. Eu estou falando do mundo real do professor estar totalmente receptivo para tudo que o seu aluno fala. Porque quando você está receptivo para o que o seu aluno fala, é a maior forma de você crescer como professor. Sempre que você estiver receptivo para o que o seu aluno fala, é a maior possibilidade de crescimento que você tem. Porque todos os seus erros, tudo que você está fazendo de equivocado na sua trajetória, na sua jornada como professor, tudo, se você te abrir esse canal de comunicação e o seu aluno falar para você tudo que ele pensa a respeito do que você faz, do seu trabalho, da sua aula, será algo que vai te fazer crescer. Então, sempre feedback é positivo. Se você não enxerga assim, começa a mudar esse mindset. Tire essa ideia do feedback. Feedback é sempre positivo, feedback vai sempre te fazer crescer. Agora, para que esse feedback chegue a você, para que você seja alimentado por essas informações do seu aluno, já que estamos falando aqui puramente professor de yoga e o aluno, então para que você seja alimentado, você tem que abrir esse canal de comunicação. Se a gente está falando de canal de comunicação, eu vou aqui falar, estou falando para professores de yoga. A gente está falando das nadis, os canais por onde circulam a energia. Então, tenta imaginar que as nadis, quando estão purificadas, quando elas estão limpas, essa comunicação era mais clara. Então, a pessoa do outro lado, ela está trazendo conhecimento para você, você adquire aquele conhecimento, por mais difícil que seja, por mais doloroso que seja receber aquilo, aí eu pego essas informações e faço o que com elas? Vou transformar as minhas atitudes no dia a dia. Eu vou transformar as minhas aulas no dia a dia. Eu vou, se o meu aluno está achando que minha aula não é profunda, por exemplo, que minha aula não tem conteúdo, eu vou pegar aquele feedback e eu vou agir em cima desse feedback. Eu vou lá e vou estudar mais. Como é que eu posso fazer com que minha aula tenha mais conteúdo? Eu vou lá, vou buscar profissionais, vou buscar professores que tenham aquele conteúdo. Conteúdo que eu acredite, conteúdo que eu tenha que eu valorize. Então, eu vou lá pegar aquele conteúdo e vou começar a colocar esse conteúdo nas minhas aulas. Aí, quando eu começo a enxergar dessa forma, é totalmente diferente. Totalmente diferente. A gente começa a enxergar que aquilo que eu estou fazendo, vai ter um poder de atuação maior. Consequentemente, o resultado do aluno é maior. Consequentemente, o aluno me valoriza mais. Consequentemente, eu consigo cobrar mais pela minha hora-aula, eu consigo ter mais alunos, e aí eu começo, obviamente, a chegar naquele resultado que eu acredito. 20K, eu já passei de 20K. Mas e você? Você está nessa faixa de valor, de ganho mensal? Ou não? Você está muito aquém. Aí eu venho trazer uma outra informação, que é algo que as pessoas têm me perguntado muito. Dani, como que demora muito para chegar? Eu vou fazer uma live logo mais, eu vou fazer um conteúdo só sobre isso. Mas assim, o quanto demora para eu chegar num patamar de ganhar 20 mil reais por mês? Dando aulas de yoga, sendo professor de yoga. Como é que eu faço para me valorizar mais? O que eu acredito é que esse período de tempo, para uma pessoa que sai do zero, que já não faz, tá? Uma pessoa que não faz, está saindo do zero. Quando que ela pode chegar em 20K? Como é que ela faz esse processo todo de transformação, esse passo a passo? Eu acredito que em 1 ano e meio, uma pessoa que sai do zero,
não faz nada para merecer ser valorizado, ela vai ser valorizada em 1 ano e meio. Em 1 ano e meio, ela consegue chegar no patamar de 20 mil. Tem as suas exceções? Tem. Tem pessoas que podem chegar nisso muito mais rápido. E tem pessoas que nunca vão chegar porque não querem se transformar. Agora, se você está num patamar um pouco mais para cima, então você está aí num patamar de 6, 8 mil reais, quando que eu posso chegar a 20? Eu acredito que em 6 meses você chegaria. Se você seguir o passo a passo do que eu venho ensinando, em 6 meses você chega nesse patamar. Tá? Então, esse é o período de tempo que eu acredito que as pessoas podem e vão chegar ao patamar de 20 mil reais, porque tem várias pessoas chegando. Agora tem que ver qual é a sua atitude em relação a isso. Se eu não receber o feedback, se eu não pegar esses feedbacks, se eu não enxergar o feedback como uma ferramenta interessante, o que pode acontecer? Normalmente, na minha percepção, o que vai acontecer é que você não vai enxergar o que você precisa desenvolver. E há um momento em que esse professor, que talvez seja você, esteja estagnado, porque você não consegue enxergar aquilo que precisa crescer, aquilo que precisa ser mudado, aquilo que você precisa alterar. E aí, quando você não faz isso, você está perdendo chance. Você está patinando e não vai subir os graus, aí, os degraus de uma escadaria de sucesso e de evolução. Então, essa é a forma como eu enxergo. Se você quer se desenvolver, você tem que, paro tudo e eu tenho que mudar aquelas atitudes que alguém, ou que eu enxergo, que eu preciso mudar. Tá? Ou que alguém me direcione. Existe um melhor momento, Dani, para que eu faça, para que eu colha esses feedbacks? Cara, o que eu posso falar para vocês é assim, todos os momentos são relevantes. Todos eles. Cada momento, literalmente, cada momento que eu colho feedbacks dos meus alunos são relevantes. E quando são esses momentos? Eu colho feedbacks dos meus alunos quando eu estou dando aula. Dependendo da forma como o aluno reage, eu estou coletando feedbacks. Eu coleto feedbacks do meu aluno quando antes de começar a aula, depois que terminou a aula. Eu coleto feedbacks dos meus alunos quando eu faço uma conversa. Por exemplo, entrou uma amiga minha aqui que espero que vai ser uma futura aluna da minha escola. E aí, ela hoje me mandou um áudio falando como foi a aula experimental com uma pessoa da minha equipe. Aquilo, para mim, é um feedback. Aquilo, para mim, funciona. Tudo que ela me falou ali, cada detalhezinho que ela falou, funciona para que eu cresça, para que a minha equipe cresça, para que a minha escola cresça. Então, quando eu estou receptivo para isso, eu poderia, sei lá, ela não falou nada que eu poderia ver como negativo, mas digamos que ela me falasse que a aula da instrutora da minha equipe, da professora da minha equipe, tivesse sido fraca. Em todos os aspectos. Digamos que ela não tivesse gostado da aula porque ela tivesse achado a aula fraca. E ela tem abertura para me falar isso. Então, a partir do momento que eu dei essa abertura e que ela começa a falar isso, eu pego essa informação e o que eu vou fazer? Olha, fulano da minha equipe, você deu essa aula experimental e a pessoa ela achou a aula fraca. O que a gente pode mudar numa próxima aula para que essa aula não seja fraca? E fraca, eu não estou falando de técnicas musculares, não estou nem falando disso. Eu estou falando de técnica fraca em todos os sentidos. Poderia ser uma aula fraca em termos energéticos. Poderia ser uma aula fraca em termos de conteúdo, como eu já falei aqui. Então, quando eu recebo esse feedback e eu abro a minha antena para feedbacks o tempo inteiro, eu consigo crescer, eu consigo me desenvolver. E aí eu não estou falando só de mim, eu estou falando de todo mundo que tem ali uma equipe de trabalho. No meu caso, eu tenho uma escola. Mas se fosse só eu, como professor isolado, único, se eu tiver com a antena ligada, tudo que me vem de informações são informações que me alimentam, por isso o feedback, me alimentam para que eu cresça, para que eu me desenvolva, para que eu faça um trabalho diferenciado. Tá? Então eu falei pré-aula, pós-aula, durante a aula. Aí eu posso falar em momentos ali de descontração. Talvez eu tenha ido num cinema com o meu aluno, com a minha aluna, e aí num cinema eu estou ali, estou observando, estou ouvindo. Às vezes a pessoa está me falando alguma coisa que é relevante, eu capto aquela informação. E aquilo eu vou usar de uma forma totalmente íntegra para fazer com que a pessoa cresça, para que a pessoa se desenvolva. Tá?
E um outro momento, que aí eu também já citei aqui em conteúdos, quem quiser buscar aqui o conteúdo nesse perfil, tem lá, que é a conversa com o aluno. Então, momentos que eu vou realmente formalizar uma conversa, vou ter uma conversa com o aluno. Aquilo talvez seja a maior facilidade para eu captar para eu ter esse feedback, abrir o canal e conseguir captar toda essa alimentação de informações que meu aluno vai me trazer. Tá? Volto a frisar, feedback não é positivo e negativo, feedback é sempre positivo, sempre vai funcionar para que você cresça. E quando você está aberto, está com a antena ligada, e está com o coração e com a cabeça aberta para isso, a tendência é você sempre poder crescer, você sempre poder se desenvolver. E o desenvolvimento, obviamente, vai chegar num resultado expressivo como profissional. Tá? Os meus alunos fazem isso? Então, é uma pergunta também que bem comum. Mas os seus alunos se abrem? Sim. Todos os meus alunos, eles falam o que pensam para mim, porque eu abro o canal de comunicação. Isso é importante. Se eu não tiver com o meu canal de comunicação aberto, se eu sou reativo, se eu corto a pessoa quando ela está me dando feedback, se eu faço isso, eu estou cortando a oportunidade da pessoa me falar uma próxima vez, uma segunda, uma terceira, uma quarta vez. E, consequentemente, eu não tenho como crescer. Então, é muito importante que eu esteja receptivo, a antena aberta, antena ligada, para que eu possa captar essas informações de todos os lados e que eu esteja com o coração e com a mente aberta, para que tudo que vier vai ser produtivo, é um tijolinho para construir o meu castelo. Então, toda informação que o meu aluno me traz é um tijolinho que eu construo o castelo. Por mais que a princípio pareça ser um tijolo ali, que na verdade está sendo batido na minha cabeça. Mas eu vou enxergar aqui aquele tijolo, eu vou pegar e vou colocar esse tijolo ali no castelo, para eu construir um castelo poderoso, lindo e muito forte. Tá? Tem até uma música do Bob Marley, depois eu vou colocar lá no grupo do Telegram que eu tenho, eu vou colocar um trechinho dessa música que é muito legal e eu acho que tem tudo a ver com o que eu estou falando agora. Então, eu tinha falado dos meus alunos. Sim, os meus alunos fazem. A partir do momento que eu abri esse canal de comunicação, todos eles fazem. Então, todo aluno meu, de alguma forma, contribuiu nesses meus quase 20 anos de professor. Então, todos os meus alunos, de alguma forma, contribuíram. Aí eu vou além. Todas as pessoas que, de alguma forma, captaram informações comigo, eu dei o exemplo aqui dessa minha amiga, ela hoje ainda não é minha aluna, mas não tenha dúvida que a conversa que eu tive com ela, de alguma forma, contribuiu para o trabalho que eu faço hoje. Todo professor que está aqui, e tem vários que eu conheço, que entraram na live, e que todos esses professores que, de alguma forma, eu já travei contato, me fizeram crescer, me fizeram desenvolver como professor. Eu tenho que enxergar isso, eu tenho que abrir realmente a minha mente para isso. É criar um mindset diferente. Não é feedback, é feedback. E é sempre positivo. Tudo que as pessoas me falam é positivo. Eu tenho que criar esse mindset, eu tenho que estar isso muito claro na minha tela mental. Muito claro mesmo. Tudo que as pessoas me falam é positivo. Tá bom? Aí uma outra coisa que é importante, qual a relevância? Como é que eu enxergo? Qual a relevância do feedback para eu ter alcançado os 20K, ter superado os 20K e estar vendo aí vários alunos meus, hoje professores, ou vários professores que fizeram consultoria comigo? Qual a importância que eu vejo do feedback? É gigante. É gigante. Tudo que eu falei até agora, o feedback ele vai funcionar como algo que te alimenta no seu crescimento como profissional. E quando você é alimentado, quando você cresce, quando você vira um gigante como professor de yoga, a tendência é você ser valorizado e, a partir da sua valorização, você ganhar mais por isso. Tá? Então, se você não está ganhando, se você está muito longe dos 20K, que é a meta que eu coloquei aí para você, que talvez esteja longe disso, se você está muito longe, então essa é uma grande ferramenta. Tá? Tem uma outra aí que eu venho citando bastante, que eu acho a grande ferramenta. Mas essa, que é o feedback, estar receptivo para os feedbacks, é uma grande ferramenta que você vai usar e que você pode usar e deve usar
para você se desenvolver como profissional e chegar a esses 20K, que para alguns está muito longe, para outros não está tão longe. E para outros, como eu, já passei, já ultrapassei. E tenho visto pessoas que eu tenho treinado chegar a esses 20K. Tá? E então, o que eu deixo aqui como a última informação é essa. Esteja com a antena ligada, esteja receptivo, capte o máximo de informações que os seus alunos querem te dar, eles estão ansiosos para te falar sobre o que você vem fazendo. Enxergue o feedback sempre como positivo e cresça. E aí chegue, se direcione rumo aos 20K. Tá bom? Então, se você até curtiu, está assistindo até agora, curtiu o que eu falei agora, ou vai assistir gravado, compartilhe, inscreva-se no canal, curta, e isso vai fazer com que esse perfil alavanque ainda mais pessoas como você e como eu, tá bom? Super beijo, vejo vocês na próxima live.